E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, desabafos de jornalistas tricolores, DM sobrecarregado, lista de contrato, Gabriel Neves no Cruzeiro, isso e muito mais, porque o São Paulo tá pegando fogo, então vambora pro vídeo! E aí pessoal, esse vídeo é um oferecimento da 1xBet, a nova parceira do canal e parceira de clubes como Barcelona, Liverpool, entre tantos outros grandes clubes do mundo. Na 1xBet, o método de aposta é extremamente confiável, os ganhos podem ser grandes e o pagamento é rápido. Ah, e você pode apostar também em outros esportes como esportes. Todo e qualquer campeonato do mundo você encontra na 1xBet. E todo dia é dia de apostar. Domingo tem São Paulo e Santos. Por que não? Então, pegue o link aqui no comentário fixado ou na descrição e se inscreva. Eu tenho uma boa notícia para você. Se inscrevendo na 1xBet, faça seu depósito e use o meu código, Mazorra1x. Lá, você depositando, por exemplo, R$50, você ganha 50 e tem um limite até $300. Então, tudo que você apostar, você ganha em dobro. Então, bora lá apostar e se divertir com a 1xBet. O médico do São Paulo está lotado mais uma vez, e isso foi uma constante aí nos últimos anos, né? Então vamos dar uma olhada aí na tela, eu vou precisar até fazer uma cola aqui no meu celular. 4 jogadores que passaram por cirurgia: Caio Matheus Moreira, Diego Costa e Ferrarese. O Ferrarese, o último, só volta no final do ano. Diego Costa, previsão para pelo menos 30 dias. O Moreira ainda não tem nenhuma previsão. E uma boa notícia hoje do Caio Matheus, atacante da base, até fez gol na Sul-Americana do ano passado. Ele iniciou hoje o período de transição com a preparação física aqui no gramado, neste treino que está rolando agora. Então o Caio Matheus é como se ele começasse a pré-temporada agora. Talvez aí nos 20, 25, 30 dias já esteja à disposição do Rogério Ceni. Vamos para André Anderson e Igor Vinícius, os dois com problemas no pubis. O Igor Vinícius não tem prazo, jogou algumas partidas da temporada, mas não tem prazo. O André Anderson é um caso à parte. Mesmo que ele se recupere, o contrato dele termina agora, de empréstimo em abril. Ele não será aproveitado pelo Rogério Ceni, então a tendência é assim que ele estiver recuperado, ele seja devolvido e não jogue mais pelo São Paulo. E vamos aos casos mais recentes, O Arboleda, o Caleri, o Erisson e o Rafinha. Bem, Arboleda com a tendinite só para a semana que vem, tá fora do clássico. O Erisson sofreu uma lesão ontem em Bragança Paulista, um estiramento detectado no exame de hoje, fora por pelo menos 15 dias. É a média de um estiramento, pode ser mais. O Rafinha já vem trabalhando há 2 semanas, talvez mais 10 dias, possa ficar à disposição do Rogério. E a boa notícia é que o Caleri treinou em tempo integral nesta quinta-feira, recuperado, e será novidade contra o Santos. O Rogério Ceni já tinha adiantado isso na sua entrevista coletiva ontem lá em Bragança. Pelo treino de hoje, Glaucio e companheiros, ele deve ir para o jogo. E aí vai criar aquele problema: 6 estrangeiros para 5. O Galopo não dá para cortar mais, é artilheiro, 4 gols na temporada, marca um gol a cada 45 minutos que está em campo, então provavelmente deve sobrar para o Gabriel Neves ser o cortado do jogo de domingo contra o Santos. Estranho, né? Porque em outros momentos do ano passado, em jogos que foram muito menos ruins do que esse, ele parecia mais para baixo do que estava ontem. Ou ele sabe um caminho que ninguém está vendo, ou não sei, porque ontem não foi nada bom, né, Arnaldo? Tironi, eu acho que o jogo de ontem, a virada nos acréscimos e tal, ela tem um impacto grande, mas ela tem um impacto grande muito pela trajetória do Rogério no comando do São Paulo desde que ele substituiu o Crespo, em relação a um jogo isolado de início de temporada de Campeonato Paulista, em que testes são feitos. O que a gente viu ontem foi um jogo do time, em termos coletivos, ruim, semelhante com o que aconteceu contra o Santo André. Mas aí eu acho que o detalhe da virada e da forma que ela aconteceu, ela lembrou muito o que a gente descrevia na temporada inteira passada. O Malcini estava fazendo o bloquinho dele. Temporada passada foram 9 viradas, ou para empates ou para viradas mesmo. 9 vantagens adquiridas, e acho que são jogos com alguma semelhança, porque o Bragantino é um time de Série A também, Essas viradas, Mancini, aconteceram durante o Campeonato Brasileiro, E elas revelam uma forma de pensar o jogo, de entender o futebol. E aí, quem tem o Rogério Ceni como treinador precisa levar em consideração isso, que ele, muitas vezes, o time dele, ao tentar dobrar a aposta, ao tentar ampliar a vantagem, ele não consegue manter o resultado.
né? Isso foi muito recorrente no ano passado. O primeiro sinal disso foi na final contra o Palmeiras do Paulista e aconteceu durante toda a temporada, né? Com a vantagem de 3-1, o São Paulo dobrou a aposta no Palestra Itália, no Allianz Parque. Nem lembro. Perdeu a final. E durante o Brasileiro isso foi acontecendo diversas vezes. O São Paulo consegue o mais difícil contra times fortes, contra times do mesmo nível, sair na frente. E aí, muito por conta da interferência do treinador, ou às vezes falta de interferência, ontem foi mais a falta de, eu acho, ele cede o resultado. Então, ontem o jogo foi assim, o São Paulo jogou mal o primeiro tempo, melhorou no segundo tempo, dominou o segundo tempo, sobretudo pela presença do Galopo, que entrou na vaga do Erisson machucado na primeira etapa, e ele tem mais qualidade para isso, fez um gol belíssimo e com rara dificuldade. O domínio na hora do gol, presto atenção no domínio na bola em movimento. O Mancini lembrou o lance Palmeiras e Santos do Rony, que conseguiu fazer um domínio difícil na bola esticada, depois saiu o gol do Giovani. É mais ou menos essa bola. É o esticada por cima, o cara está em velocidade e tem que dominar a bola na corrida. O Galopo domina a bola para no pé dele. O goleiro já estava na cara dele, ele ainda toca por cima. Então o Galopo, eu vou chegar no Galopo, faz o gol, o time melhora, o time domina. E aí tem as circunstâncias do jogo. Aos 30 do segundo tempo, o Caixinha, que tinha tantos desfalques contra o Rogério, vai para o tudo ou nada. Coloca um centroavante deste tamanho, já tinha outro para jogar a bola na área, no desespero. E o que faz o Rogério? Ele não reage a isso. Ele troca os pontas, dobra a aposta, vou fazer o segundo gol. Não só não fez o segundo gol, como tomou o de empate e o da virada, porque o Bragantino já jogava de uma outra forma, despejando a bola na área contra 3 defensores. O São Paulo tinha 3 defensores no jogo e tinha vantagem. Eu não entendo isso. Eu não entendo essa situação. Ela me lembra muito as situações que o São Paulo passou sob o comando do Diniz. São técnicos que pensam conceito além do resultado. E eu não entendo o futebol assim. Desculpe, eu não consigo entender. A diferença do Diniz para o Rogério é que o Diniz tem sempre o mesmo time e dificilmente troca e muitas vezes morre com o time desgastado e o adversário passa por cima. O Rogério troca para dobrar a aposta e cede o resultado muitas vezes. Então, o que aconteceu no final do jogo vem acontecendo muitas vezes. E aí, eu acho que esse vem acontecendo mostra um desgaste grande do Rogério com parte da torcida do São Paulo. E aí eu sou obrigado a te citar, Tironi, porque eu acho que ontem você você verbalizou o que eu venho sentindo há algum tempo e não consigo traduzir em palavras. A internet já demitiu o Rogério. No começo de 2023. A arquibancada ainda não, né? E a arquibancada é soberana. A arquibancada acaba em 60 mil no Morumbi, tem ido 40, 50, e aqueles caras lá valem mais a voz ativa naquele local do que 5 milhões aqui. E assim é o futebol. Assim ainda é o futebol. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Né? Quando existe uma conexão entre a internet e a arquibancada, ninguém resiste. Mas é a arquibancada que manda. E a torcida organizada do São Paulo, sobretudo a torcida organizada, que dita o ritmo do estádio, aí tem gente que gosta, gente que não gosta, mas é assim em todos os times, de São Paulo principalmente. Depois a gente vai falar do Santos. Essa parte já falamos da questão do Palmeiras e da questão do Corinthians, que tem uma ligação umbilical com a principal organizada. É assim que funciona em São Paulo. Se você tem o apoio da organizada, você está bem. Se você não tem, isso para um treinador, por exemplo, você está no ralo. Foi assim que a Gaviões demitiu o Silvinho. Não foi o Duílio que demitiu o Silvinho. A Gaviões demitiu o Silvinho. A Independente e a Dragões da Real, as torcidas, elas não estão contra o Rogério. Elas têm uma compreensão do momento do São Paulo que vai além. Elas entendem que, talvez pelo passado, talvez pela circunstância do clube dilacerado, o Rogério ainda é a melhor opção para o São Paulo. Agora, o Rogério tem que ser minimamente sensível a também as opiniões, digamos assim, da arquibancada, do estádio. Veremos no domingo, né? E aí eu chego nos personagens, porque conta muito isso. Então, se o Rogério optar, ele já anunciou nessa entrevista, pelo Rodrigo Nestor e não pelo Galopo, é possível que a arquibancada não entenda isso, não aceite isso. E aí ele corre um risco. Esse jogo contra o Santos é muito perigoso para o São Paulo e para o Rogério. É uma armadilha. O São Paulo tem a responsabilidade total.
O Santos é visto como um adversário dos grandes, o mais frágil, mas o Santos fez um movimento, se vocês perceberem o que aconteceu de segunda para cá, e os 3 pontos ontem na Vila, cheia, fez um movimento de resgate, está em andamento o resgate, já foi feito o movimento. E o São Paulo joga com a faca no pescoço no domingo. E aí, essas preferências por modelo de jogo, jogadores com algum estilo mais compatível com o que pensa o Rogério, elas têm que ficar em segundo plano. Porque, de novo, Rogério, Diniz, o que importa no futebol é o resultado. E quando você tem um resultado, você tem que manter o resultado. Só mais uma questão, essa situação que a gente viu o time proporcionar e o jeito que ele descreve jogadores, quando ele fala que o Galopo é uma boa opção, a terceira, para o comando do ataque por conta da recomposição, foi isso que ele falou, certo? Uhum. Não foi? Não me corrija se eu estiver errado. Então, assim, ele, na cabeça dele, o Galopo é opção quando o Caleri não puder jogar, quando o Erisson, que agora está machucado, não puder jogar como centroavante, pela recomposição. O jeito do Rogério ver o futebol é muito intrigante, porque, de fato, como a internet fala, e a internet tem razão nesse ponto, os atacantes do Rogério têm que defender, os defensores do Rogério têm que construir. É isso aí. E aí você tem uma situação que foi muito recorrente na temporada passada, que é o segundo gol, que é um escanteio a favor do São Paulo, a bola é rebatida. 3 jogadores do São Paulo têm a oportunidade de matar a jogada, a bendita matada do jogo, que todo time do Brasil faz, menos o Flamengo. Todo time do Brasil faz, menos o Flamengo, e vai ter que começar a fazer. Se não fizer, não ganha de ninguém. O São Paulo, ou os zagueiros, ou os volantes, não matam a jogada. Isso aconteceu com Diego Costa, Léo Pelé, Pablo, agora Alan Franco. Porque é o jeito... gente, isso não é possível. É de uma dificuldade de compreensão muito grande. Então, o que aconteceu em Bragança nos minutos finais não surpreende. Nem a virada, nem as declarações do Rogério e nem essa divisão. Porque o São Paulo é um clube sui generis entre estádio e internet. É o clube que tem a maior divisão nesse aspecto hoje, muito porque a figura central nessa discussão é o Rogério Ceni. A galera aqui, eu falei, né, na internet o Rogério já está demitido, né, há um tempo. Ontem acho que foi a pá de cal, assim. Na internet ninguém mais, ou muito pouca gente, defende a permanência do Rogério, por incrível que pareça. Estamos falando de 7 jogos, 5 jogos, sei lá quantos aí no Campeonato Paulista. Mas são 15 meses, né? Então tem essa... É isso. Sim. É isso aí. Uma coisa, e aí um ponto que é importante, porque o Rogério gosta de zagueiro que constrói, e atacante que defende, não pode, porque zagueiro é zagueiro. Se fosse 1-0 para o São Paulo ontem, seria graças a um passe do zagueiro construtor. Foi ele que deu o passe para o gol para o Galopo. Uhum. Isso, na análise da internet, ou até na nossa aqui, ninguém está nem aí. Podia ter sido eu que tivesse dado o lançamento lá. Ninguém ia nem lembrar desse negócio. O resultado Se vencesse. Como perdeu, as falhas do cara, do Alan Franco e tal, aparecem mais do que algo que pode ser um mérito do jogador, de um tipo de jogador que o Rogério quer. É só uma pontuação. Tem muita coisa que passa pelo Rogério também, né? O Rogério, mesmo nas coletivas, ele dá umas alfinetadas, umas fritadas no Galopo desnecessárias, entendeu? Então, o torcedor do São Paulo que está totalmente carente, sem muita perspectiva para essa temporada, né? Com medo de rebaixamento no Brasileiro. No Paulista não tem como cair, né? Aliás, nem... já está com 11 pontos, né? Não vai então, falta o grupo do São Paulo é o grupo mais fraco. O São Paulo é o líder de grupo com a menor pontuação. Nos confrontos contra os times da Série A, o São Paulo não ganhou nenhum, empatou com o Palmeiras, perdeu do Corinthians, perdeu do Bragantino. Que e agora queria? tem o Santos. Não, o que você queria? O que você queria com 7 jogos? Eu queria um título mundial, pode ser. Não, título mundial eu Não também quero. também. O Flamengo também queria, não rolou pra ninguém. Não dá. Mas o que você queria? Vamos lá, mudou o time todo. Vamos repetir todo mundo? O São Paulo naquele ciclo. São Paulo fez uma barca, né? São Paulo fez uma barca. Uma mudança assim, aí vem Rato, aí vem David, aí vem Erisson agora, aí veio quem mais? Jackson, e veio... Um time em reformulação. Em reformulação não é assim, que reformulou, saiu e entrou o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Mbappé, não é isso. A gente falamos aqui o nível desses jogadores, que são muito úteis, têm ajudado muito. Tem jogador de ponta de velocidade ganhando 400 mil, não sei como. Pois é. O cara entrega, o cara ganha 400 mil por mês pra fazer aquilo, ou não fazer nada, entendeu? David. O time tentando se ajustar dentro da sua realidade. Não estou falando que os jogadores são ruins, mas não são jogadores top de linha. E o São Paulo nem tem condição de contratar esse tipo de jogador. Então aí, você começa a fazer um ajuste aqui e ali com o que tem na sua realidade,
Cara, não dá pra 6, 7 jogos tá às mil maravilhas. Eu entendo pra caramba o torcedor do São Paulo. Eu entendo, porque é um sofrimento, cara. Entra ano, sai ano, é isso. Entra ano, sai ano, é isso. Né? E é isso que pega. Porque há quanto tempo tá nessa? O São Paulo tá mal há uns 10 anos, pelo menos, uma década, Mas piorou. Não, teve 3 anos que o São Paulo lutou contra o rebaixamento brasileiro. Não são 10 anos nesse nível. Os últimos 3, principalmente, vai. Mas a perspectiva desse ano é pior. O São Paulo, assim... Mas acha que o São Paulo vai brigar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro? Hoje sim. Pelo futebol, pelo elenco, pela concorrência que tá mais forte, mesmo os times que estão vindo da Série B, a gente tá vendo... SAF, né? Grêmio, Cruzeiro, Botafogo, Vasco. Ele tá tomando porrada lá no Mineiro. Mas tem investimento, ou é SAF e tal. Então a perspectiva pro São Paulo não é nada boa. O São Paulo tem brigado na tabela com o América Mineiro. O América Mineiro tem pra Libertadores, o São Paulo não. Entendeu? Então a realidade do São Paulo hoje é complicadíssima. Financeira, institucional e em campo. E aí tem que falar do Rogério Ceni também. Vai lá. O Rogério, como técnico, ele tem uma grande característica. Ele quer ter o controle do jogo, o tal do controle do jogo. O São Paulo, às vezes, até dá a impressão que joga bem, que tem um certo controle, né? Que domina o adversário, que o adversário tá ali meio acuado, ou o São Paulo ele tá rodando a bola e tal. Só que o São Paulo é aquele arame liso. Ele não causa dano no adversário, né? Então, quando o Caleri joga, o Caleri tá com o tornozelo, talvez volte no fim de semana, o Caleri fica completamente isolado. Dá dó, dá pena do Caleri, como ele fica brigando contra a defesa inteira do adversário, torcendo para chegar alguma bola em condição para ele finalizar. E quase nunca chega. Então, o São Paulo pode mudar o sistema, põe 2 meias, põe 2 jogadores abertos. O ano passado era a questão que não tinha jogador de velocidade. Tinha jogador de velocidade pela beirada, aí contrataram lá. Agora tem. E mesmo assim, o que acontece? Que jogada de velocidade pela beirada que o São Paulo tem? Quase nenhuma. O Luciano tá dando algum ar da graça, jogando um pouco mais como armador ali, recuando um pouquinho mais e tal. Em alguns jogos tem sido destaque, tem feito gol tal, ou participado de ações ofensivas, mas é muito pouco, é muito pobre. Então, para quem... Eu falei muito de saudosismo por causa de Mundial, São Paulo que fez o busto lá pro Tele e tal. Cara, o São Paulino hoje é só saudosismo, entendeu? Porque a perspectiva, a chance de sucesso, você olha pro mercado, você olha pro time, você vê o jogo. Tem muito São Paulino que já no primeiro tempo foi pavoroso, tecnicamente o jogo foi ruim. O cara já não tinha mais paciência para ver, sabe? Então, acho que pelo menos uma geração de São Paulinos... Sim, eu entendo. Que sofre como ninguém. Eu lembro quando eu era pequeno, o torcedor do Corinthians cantava com orgulho, né? Corintiano, maloqueiro, sofredor, graças a Deus. Já há muito tempo o sofredor aqui em São Paulo é o São Paulino. É o São Paulino. Esse aí, olha, não vê saída, não vê como eu sair desse buraco. Como é que foi? Um ambiente assim péssimo. Caras amarradas, caras fechadas. Uma pessoa com quem eu conversei me falou que o vestiário pós-jogo estava assim... muito para baixo. 0 sorrisos, aliás, na reapresentação, no dia seguinte também, pouquíssimos sorrisos. O ambiente é um ambiente de pressão. O São Paulo, tudo bem, passa por uma reformulação, são novos jogadores, é um começo de temporada, mas é um desenho que está se formando como em outras temporadas. O São Paulo troca de jogadores, o São Paulo contrata jogadores, traz agora com características diferentes, mas o São Paulo não consegue performar, não consegue fazer um jogo brilhante. Quem impressiona hoje, quem reclama, quem corneta, né, quem faz críticas ao São Paulo, bate muito nessa tecla de que o São Paulo, mesmo sendo um começo de temporada, é um time que não dá mostras de dar liga. Claro, né, jogadores estão se conhecendo agora, o Erisson, por exemplo, que acabou tendo uma lesão e vai ficar um tempo fora, uma lesão muscular, tinha acabado de chegar, o David estreou como titular, assim como foi o Erisson, mas assim, o clima é muito desfavorável nesse sentido, porque tem muita gente que critica e enxerga que o time não vai dar liga. Há uma crítica em cima do modelo de gestão, por mais que o presidente Júlio Casares, como a gente falou com ele aqui na entrevista, tem na playlist de vídeos no canal, ele falando sobre a questão de arrumar a casa financeiramente, de limpar a folha salarial e conseguir trazer jogadores em oportunidade de mercado. Quem critica o São Paulo, quem pressiona o São Paulo, coloca também na conta da diretoria de futebol, porque são jogadores que vêm numa oportunidade de mercado e são jogadores que de repente não performam. O Galo é um jogador que, por exemplo, quando entra tem feito gols, mas ele não é titular do time. O Rogério não conta com ele como titular, ele entende que existem outros jogadores na posição à frente. São algumas críticas, escolhas, né, do próprio Rogério Ceni, contratações, é tudo um pacote que vem de críticas lá dos corredores do Morumbi. E sem dúvida nenhuma, como eu venho falando, é o começo de temporada, é um trabalho que está se desenvolvendo, mas a falta de resultados, perdeu o clássico para o Corinthians em casa, isso deu uma
uma mexida muito grande. E agora, da maneira que foi, né, a questão do Red Bull Bragantino. O São Paulo estava ganhando o jogo e de repente tomou a virada em 3 minutos. É um sinal de alerta que está ligado no São Paulo. E esse clássico do fim de semana contra o Santos no Morumbi vai ser assim muito importante para a paz do time, para a paz do Rogério, para a paz dos jogadores e, claro, também o departamento de futebol, todo mundo que está sendo criticado nesse momento, poder seguir o seu trabalho. Então esse resultado é um resultado que vai ser muito importante no final de semana. E claro, o trabalho do Rogério também é alvo de críticas internas, mas todos entendem que o Rogério agora tem peças que um pouco mais se assemelham ao que é o trabalho do Rogério, o modelo dele de jogo. Mas aí é uma questão de também dar tempo. Não existe uma pressão, se o Rogério perdeu o próximo jogo, se o São Paulo perdeu o próximo jogo, o Rogério pode sair. Não há nesse sentido algo de pressão em cima do trabalho do Rogério. Mas sim críticas ao trabalho do Rogério, vindas as críticas internas do Morumbi e também principalmente do torcedor que reclama e que tem criticado demais nas redes sociais, enfim, não que seja termômetro, mas assim, nas redes sociais você vê muita crítica ao trabalho do Rogério Ceni, principalmente as escolhas que ele tem feito. É um ambiente assim que o São Paulo precisa se reerguer, trabalhar o time, né? O Rogério vai trabalhar o time para esse final de semana nesse clássico contra o Santos, mas de fato o ambiente ele está um pouco mexido, ele está um pouco diferente, esquisito. Como me relataram, são poucos sorrisos que a gente vê no dia a dia do São Paulo. Vamos falar agora sobre o futuro de Gabriel Neves. O pessoal do GE trouxe a informação ao longo da quarta-feira que o volante uruguaio do São Paulo recebeu a oferta do Cruzeiro. Fui checar a informação com um dirigente da minha confiança no Tricolor e essa pessoa assegura que não houve proposta e sim uma sondagem bem de leve para entender as condições do negócio. O Cruzeiro estaria disposto a ficar com o Gabriel Neves por empréstimo até o fim da temporada sem qualquer compensação financeira. Já contei para vocês que o São Paulo topa negociar o Gabriel Neves por empréstimo ou em definitivo, mas só o fará se houver uma grana envolvida. O São Paulo quer recuperar aquilo que investiu. Foram R$1,5 milhão no primeiro momento para ter o jogador por empréstimo e mais R$8.700.000 no fim do ano passado para adquirir o Gabriel Neves em definitivo. Esses são os valores pelos quais o São Paulo parte nas negociações. Não valeria a pena emprestar o Gabriel Neves de graça se o Tricolor precisou desembolsar R$1,5 milhão pelo empréstimo quando teve o Gabriel na primeira temporada no ano passado. É importante contar aqui na derrota do São Paulo por 2-1 para o Red Bull Bragantino nessa quarta-feira em Bragança Paulista. O atleta foi para o banco de reservas, mas não foi utilizado. A única partida em que o Gabriel apareceu ao longo dessa temporada foi no último final de semana, quando o São Paulo venceu o Santo André por 1-0. Bora falar agora sobre o São Paulo e um time inteiro de atletas cujos contratos vencem daqui até 31 de dezembro. 3 deles na metade do ano e o restante todo no fim da temporada. Vou começar pelos atletas cujos contratos estão mais perto do fim. Ferrarese, zagueiro venezuelano que pertence ao Grupo City, e André Anderson, meia, atacante que pertence ao Lazio, estão emprestados somente até metade do ano. A ideia do São Paulo em relação a eles é bem diferente. Em relação ao Ferrarese, o presidente Júlio Casares já iniciou as tratativas com o Grupo City para a manutenção do atleta. Ele se recupera de uma lesão no joelho, não deve voltar antes de agosto. André Anderson, São Paulo já está tentando devolver o André desde o fim do ano passado e não conseguiu. Outro atleta cujo vínculo se encerra por agora é o Young, goleiro da base, teve poucas oportunidades no time de cima, contrato até agosto. São Paulo não parece muito preocupado. Agora eu vou falar sobre os jogadores cujos contratos se encerram em dezembro. Felipe Alves, Jandrei, goleiros. Não devem ficar. Rafinha, lateral direito, a tendência é que também não renove. Luan, esse é o caso mais grave, o volante que não quis aceitar uma série de propostas de renovação do contrato feitas pelo São Paulo. Luan deve assinar a partir de 1º de julho um pré-contrato com o rival. Os demais jogadores que eu vou falar a partir de agora são de outros clubes e estão emprestados ao Tricolor. Caio Paulista, pertence ao Fluminense. Erisson, jogador do Botafogo. David, do Internacional. E Pedrinho, do Lokomotiv Moscou, da Rússia. Só para arrematar, vale a lembrança de que o São Paulo tem perdido vários jogadores de graça nos últimos tempos, alguns bem importantes, como por exemplo os casos de Igor Gomes e Luizão, que garantiriam uma boa receita. O São Paulo não conseguiu a extensão desses contratos e só pode ficar com percentuais de vendas futuras. E aí, pessoal, tem assunto, né? Tem assunto, vamos começar falando aí, tanto do Arnaldo quanto do Bueno, são 2 jornalistas são paulinos e que deram sua opinião profissional, mas de torcedor, né? Questão do Ceni, questão de 15 meses do trabalho do Ceni e evolução muito pequena, porque segue teimoso, segue as suas teimosias. É Nestor, foi Igor Gomes, entre tantos outros. E você tem um Galopo aí que dá oportunidade pro cara, meu. Tá no Paulista, a hora de testar é agora. E ele só bate no Galopo. É muito esquisita a relação do Rogério Ceni com jogadores que, em tese, não são indicados por ele, vai. Mas que ele, no final das contas, aprova. Ele já falou isso no resenha, por exemplo, da ESPN.
Então, vamos ver. O jogo do Santos é um jogo perigosíssimo, no sentido que o São Paulo vem muito pressionado. E o Santos vai vir como franco atirador. E a gente sabe o que acontece nesse tipo de jogo, né? Ainda mais ultimamente no São Paulo, né? Morumbi com certeza vai estar lotado, a torcida vai apoiar, como sempre apoiou no Morumbi. Mas ainda assim o Rogério precisa se ajudar e precisa ajudar o nosso tricolor, né? Até porque, como foi dito, contra o Bragantino foi uma lambança atrás da outra e foi muito mal nas substituições. E principalmente eu colocar o Nestor, desculpa, mas o cara cobra aquele escanteio, como todos os escanteios ele cobra, é ridículo. E aí você tomar um contra-ataque e ninguém matar a jogada já não é a primeira vez. Nesse ano mesmo, Alan Franco já tomou no Corinthians, mata a jogada, cara. Pelo amor de Deus. Então, foram desabafos interessantes, com visões semelhantes, pelo menos a minha também. A questão fica só no sentido de quem a gente pode colocar no Rogério Ceni. Eu acho muito difícil hoje no mercado um nome, ainda mais com o poder de escudo que ele tem junto ao Casares e gestão. Então assim, eu vou continuar torcendo, porque é o São Paulo, é o meu time, e torço também pelo Rogério para que ele desenvolva, né, e se desenvolva como profissional, mas ele tem que parar com algumas teimosias, entendeu? E essa questão de propor, você está ganhando o jogo, fecha a casinha. Hoje o resultado é muito mais importante. São Paulo precisa de resultado, gente. São Paulo precisa de campeonato, precisa de taça. Entendeu? E para você propor todo jogo, você tem que ter uma equipe que tenha características, tenha força para propor. O São Paulo não tem como propor contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Atlético. E o jogo do Palmeiras é um bom espelho. Para o Palmeiras ter tido chances, não teve tantas, o São Paulo também teve chances de vencer. O São Paulo foi bem conservador, entendeu? E outra, você tem jogadores aí que tem que ser testados. Pô, o Luan perdeu o Luan de graça pro Palmeiras, principalmente. É isso mesmo? Outra, você paga uma nota no Galopo para ele ser terceiro reserva, sabe? Gabriel Neves, que não faz o meu gosto, por exemplo, vai dar uma oportunidade pro cara, meu. Dá um tempo pro Pablo Maia, pro Nestor, até uma forma deles, você resguardar esses jogadores, que são promessas de Cotia, são potenciais de venda, entendeu? Dá um tempinho, deixa eles no banco, dá uma esfriada, até pro São Paulo conseguir bons resultados, você ver outros jogadores, entendeu? Sabe? É isso. Mas o Rogério Ceni parece, sabe, que teima. E o que o Arnaldo falou, domingo será que ele vai peitar a torcida? Será que ele vai com o Nestor mesmo no Morumbi? Tá com cara, até porque em tese você propõe mais um jogo em casa, então o Nestor seria um cara de maior criatividade, mas o cara não acerta uma, gente. E eu tô que nem o Tirone, já não acredito mais em qualquer tipo de evolução com relação ao Nestor, infelizmente. Porque do jeito que tá, a tendência é piorar, é virar um novo Igor Gomes. Ainda falando de bastidores, né? Não tem motivo para dar risadinha depois do jogo contra o Bragantino. Então tá mais do que correto, o clima tá tenso. Dentro ali da diretoria, há claro, insatisfação, mas ninguém, desculpa com todo respeito, para demitir o Rogério Ceni vai ter que estar muito no fundo do poço. Verdade é essa, que ele é muito maior do que qualquer um ali. E aquele negócio, você vai trazer quem? E a pressão que vai vir o próximo. Verdade é essa. E aí com relação... tem questão do DM super sobrecarregado também, que influencia no trabalho do Rogério Ceni. Mas esse DM vive sobrecarregado aí nos últimos 3 anos, desde o Diniz, pelo menos assim, eu tô me lembrando recentemente. Desde o Diniz, foi o Diniz cheio de jogador machucado, foi o Crespo cheio de jogador machucado, agora o Rogério cheio de jogador machucado. Não é possível que ninguém abra essa caixa de Pandora aí para descobrir o que acontece. É incompetência profissional, o que acontece? Não é possível. O São Paulo é algo a ser estudado. Esse departamento médico do São Paulo é para ser estudado. É zica. Chama alguém para tirar essa zica, não é possível. O cara joga o segundo jogo no São Paulo, o Erisson se machuca, tem uma contratura, vai ficar mais de 2 semanas parado. Pô, o Igor Vinícius com o pubalgia, você não sabe nem mais o fim dele. O Diego Costa, que se machuca depois da final sul-americana, mas só vão operar ele no retorno das férias, sabe? É uma lambança atrás da outra. Então é isso. E por fim, com relação a esses contratos, perigoso, né? Porque o São Paulo é craque em perder jogador de graça ultimamente, principalmente aí na gestão de Júlio Casares. Por mais que a gente culpe a gestão Leco por contratos mal feitos, mas o Júlio Casares também tem muita culpa no cartório com relação a esse tipo de situação. Então é isso. E só para fechar um pitaco com relação a Gabriel Neves e Cruzeiro, de graça eu também quero, né? A verdade é essa, né? Também a diretoria do São Paulo também não é essa mãe toda, né?
Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações se puder nesse vídeo. Deixa aquele likezão. Eu sei que o São Paulo não tá com muita moral para tomar like, mas dá uma like no vídeo aí. Se você não é inscrito, se inscreve, que você dá força pro canal para atingir mais pessoas, a gente conseguir continuar passando notícias sobre o nosso tricolor. Eu sei que não são das melhores, mas vamos continuar torcendo e acreditando aí, por que não, né? Então é isso, uma ótima sexta-feira a todos e valeu!